Ai, meu Deus, eu estava cantarolando Glória Groove. Entendeu? Eu tava aqui toda felizinha. Aí o que acontece? O sistema me estressa. Gente, 1 hora. Uma fucking hora. Pra conseguir iniciar a gravação, meu Deus, que ódio. Ah! E ainda tem gente que pensa que é fácil. Olha, como é foda ser pobre, né? O foda é ser pobre. Porque se eu tivesse dinheiro, minha equipe já estava responsável por tudo isso. Ai, eu não tinha que me preocupar com essa badarosca. Nossa, gente, me estressei real agora. Tipo, porra. Nossa! Meu cabelo tava tão lindo, ele tá tão mais bonito, mas é assim. É assim que é, assim que tem que ser. Mais um episódio! Eu tô amando que eu comprei a claquete para uma função. Acreditem, pequena curiosidade, vocês sabiam que a claquete existe por uma razão? Não, não é só para marcar cenas, né, entre novela, filme, etc. Também não é para marcar take, né? Porque a claquete é muito conhecida por fazer take 1, take 2, gravando. Não, não é isso. Uma amiga publicitária me falou e eu fiquei chocada. Aí eu comprei por essa função e não tô usando por essa função. Mas eu amei bater a claquete. Já comentei, inclusive, algumas vezes. Virou meu movimento de efeito do podcast. Gente, a claquete existe porque esse estalo, esse clack, ele é utilizado para sincronizar os áudios. Por quê? Porque eu achava que com alta tecnologia enfim, com alta estrutura, o áudio e o vídeo eram captados de forma simultânea, mas ainda não é feito isso, ou pelo menos não em grande escala, porque, tipo assim, é até fácil você fazer num estúdio de gravação. Então, a maioria dos podcasts que você vê por aí, de YouTube, etc., eles realmente devem fazer dessa forma, mas eles pode ser que não também, mas a maioria pode ser que sim, porque tá tudo num lugar só e é tudo muito menor. Mas num grande estúdio de cinema, Hollywood da vida, TV Globo, gravação de novela, etc., não é possível. Ainda mais quando tem gravação de externo, os caras quatro. Então, assim, a claquete existe porque qualquer estalo, pode ser dela, pode ser uma palma, pode ser qualquer coisa, ela é identificada. Então, você abre um Adobe Audition da vida, que é um editor de áudio, ou qualquer editor de vídeo profissional, e você consegue sincronizar. Você coloca e tem como programar. Eu, Priscila, sei fazer isso? Absolutamente. E óbvio que não. Mas tem como sincronizar. E aí eu comprei por conta disso, porque inicialmente eu tava usando uma câmera profissional para gravar o podcast, que a imagem tava muito ruim porque ela tava cheia de fungo. Não fiz a limpeza periódica nela, então ela pegou muito fungo. E o iPhone no modo retrato para as mídias sociais, né? Para shorts do YouTube, se rolasse e tal. Se eu achasse um take interessante e tal. Só que aí é, ia dar muito mais trabalho do que já dá. Porque quando eu vou editar o podcast, é 2 dias de edição. Um dia para fazer todos os cortes de palavras erradas, de quando eu gaguejo, de quando eu falo muito pausado, que eu descobri que eu falo muito pausadamente, inclusive. Mas eu acho que é em assuntos mais complexos, em assuntos pessoais, em assuntos técnicos, eu percebi que eu não dou muita pausa, não. Mas, tipo, no dos 30 anos e no da romantização, ou teve outro ainda que eu fiz de assuntos pessoais, eu dei muitas pausas, como se fossem pausas reflexivas. E eu acho que não fica muito legal, porque quando você tá só ouvindo, quando você tá vendo o vídeo, tudo bem, mas quando você tá só ouvindo, dá a entender até que deu um problema no áudio, tipo, ai, parou. Então, eu faço esse primeiro corte. E como eu gravo, no mínimo, 30 minutos de vídeo, não dá pra me pegar uma outra sequência de mais 30 minutos no mínimo, né? Porque teve podcast que eu gravei mais de 1 hora. A pessoa fala, né? Com vontade, com propriedade. E aí fica muito cansativo. E aí eu pensei, cara, se eu tiver uma terceira leva pra colocar uma no meio do processo, porque eu teria que
Na verdade, a primeira etapa teria que ser essa, sincronizar. E sabe o que eu pensei? As chances dessa sincronização não darem certo são gigantescas. E eu queria muito sincronizar, porque o áudio do microfone é outro nível. É outra coisa. Ainda mais agora que eu aprendi a fazer o isolamento de voz, sem edição, que é o mais importante. Mano, ficou melhor ainda. Então, eu não queria perder isso, essa qualidade. Mas eu acabei abrindo mão, porque não dá. Aí agora eu estou usando outro celular para gravar o formato retrato e eu uso o iPhone como extensor do Mac para ter qualidade nos dois. E aí eu vi que ajudou bastante, assim, manter os dois. Cara, eu tô chateadíssima porque eu me estressei tanto que refletiu no meu cabelo. Ele estava belíssimo. Mas enfim, a vantagem do cabelo azul e do frio, ai, é que eu quero ele espetacular, mas ele já está belíssimo. Oi, gente, depois desse hashtag desabafo de 6 minutos. Como vocês estão? Vocês estão curtindo? Para quem me acompanha no Spotify, o episódio do CRM, eu voltei no tempo para postar nele. Se vocês forem ver as informações dele, tá? Que eu postei ele dia 6/6, sendo que ele é o dessa semana. Quer dizer, não o dessa semana, o da semana passada, né? No caso. Porque eu tô conseguindo gravar com uma semana de antecedência. Então, o que eu vou postar essa semana da gravação desse vídeo é semana passada para vocês que estão assistindo esse vídeo. Tá meio confuso, mas eu acho que é isso. Ouçam sem a velocidade um e-mail aí que vocês vão entender. Mas enfim, curtiram? CRM é uma coisa, tipo, muito importante. Eu custei a entender, mas eu expliquei o porquê no episódio, não vou me estender muito, não. Mas hoje vamos nos estender nas opções e variedades de aplicativos. Eu trouxe os que eu mais uso, que são úteis no meu dia a dia, que eu gosto muito, a propósito, mas que principalmente são os que eu considero os melhores. Então, cada um deles vai ter diversas opções. Se eu trouxesse versão gratuita e paga, de tipo assim, uma opção 100% gratuita, outra opção 100% paga, ia ser muito extenso, mas eu acredito que dê para citar alguns no decorrer aqui do processo. Mas eu sou uma pessoa, na vida, muito prática, tanto na vida como na carreira. Então, eu sou o tipo de mulher que gosta muito de coisas práticas. Então, se tiver um aplicativo que unifica duas ou três tarefas, eu vou preferir um aplicativo que une duas ou três tarefas ao utilizar três aplicativos diferentes para executar cada tarefa. Então, se você for uma pessoa que, eu não me importo, no meu celular eu tenho um aplicativo só para vídeo, um aplicativo só para editar foto e para mim tá tudo bem. Enfim, se você for esse tipo de pessoa desprendida, porque eu não vejo como, qualidade ou defeito. Eu vejo como um estilo de vida, é um jeito que você tem e que você gosta de fazer assim. Eu, Priscila, não gosto. Então, quanto mais unificar, eu prefiro. Mas isso tem um custo? Tem. E, na minha opinião, se o custo te traz qualidade de vida e principalmente produtividade, aí que vale a pena mesmo. Então, a gente está falando de produtividade em todos os aspectos, tá? Porque quando você unifica o aplicativo, você tem a unidade de dados. Então, quando você vai fazer a análise de dados no mês, você consegue dar uma analisada no modo geral. Não precisa ficar juntando um com o outro, porque o cliente, quanto mais dados você dá, mais confuso ele fica. E eu confesso que, de certo modo, pra gente também. Então, assim, é legal a gente unificar, porque quando a gente unifica, a gente pode ver da onde veio cada dado. Então, a gente pode tirar na análise de dados como cada um significou, da onde ele veio, para explicar, tipo, olha, tal comunicação que a gente usou nas redes sociais funcionou. No Insta deu muito melhor, deu mais engajamento, no Facebook não deu tanto. No YouTube já não desenrolou muito. O e-mail marketing que a gente disparou também não foi muito legal. A gente vai ter que dar uma analisada aí o que aconteceu para ter baixa de, sei lá, de taxa de clique. Enfim, é bom porque a gente vê no modo geral, por exemplo, como foi a campanha no modo geral. É muito mais fácil de você saber quando você unifica. Mas não é impossível você fazer separado. E eu entendo que às vezes, para além de
produtividade e qualidade de dia a dia, às vezes conta mais o valor ou a ausência dele, né, se for uma plataforma gratuita, do que qualquer outra coisa. Então tudo é válido. O importante é você utilizar, tá? Mas às vezes compensa você dar uma analisada, porque o valor às vezes é muito simbólico diante do que ele te oferece, tá? E eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo, mas eu acho que é cada vez mais importante eu bater nesse martelo. Marketing digital, por mais que seja coisas rápidas, vídeos cada vez mais curtos, na verdade estão se alongando mais. Mas apesar de ser tudo muito aparentemente imediatista, os resultados não são. Então, não é eu pessoal, né? Eu, Priscila, que tô falando isso. Sou eu, consultora de marketing, falando isso. Não existe resultados imediatos. Existe uma frequência mínima que você mantém e você começa a ver resultado a partir daquilo. Quando você começa a seguir o algoritmo, a regra dele, tá? Independente da plataforma. Quando você começa a seguir o que ela gosta que você faça, o resultado muda. É melhor, é diferente. Então, alerta com isso, cuidado. Não queiram fazer uma super campanha e esperar que dê super certo. Uma segunda coisa que também é bem importante falar, e eu falei sobre isso já uma vez, mas não aqui no episódio, eu acho, aqui no podcast. Cuidado com esse desejo de viralizar. Viralizar tem mais pontos negativos do que positivo. O primeiro ponto, assim, eu acho que o mais importante que todo mundo desconsidera. Independente do que você faça para viralizar, se você forçou a barra, se você usou uma trend, não importa. Se você apelou para alguma coisa, o primeiro fator do viralizar, que às vezes você viraliza até sem querer, acontece muito, inclusive, é que as pessoas, quando você viraliza, elas vão se interessar por você por aquele conteúdo específico. E ninguém mantém a mesma linha por muito tempo, porque enjoa, fica cansativo. E isso faz a pessoa depois, ela te seguiu, tal, aí como ela te seguiu, principalmente no começo, vai aparecer muito conteúdo seu pra pessoa, né? Porque o algoritmo vai entender que ela gosta de você e vai jogar mais conteúdo. Aquela pessoa vai ver que, nossa, aquele vídeo que eu curti nem é o que ele faz sempre. Ai, não gostei, cansei. E vai lá e para de seguir. Então acontece muito de um boom de visualização. Pode ver com qualquer, sei lá, influencer que vocês sigam, qualquer pessoa qualquer loja que vocês ouviram falar que viralizou. Ganharam um boom de seguidores e um boom de não seguidores do nada, do absolutamente nada. O viralizar, desculpa, ele traz muito isso, esse efeito. Esse efeito boom nos dois aspectos. No primeiro momento você pensa, estourei no baile, tô top na linha. E aí na sequência, tipo, horas depois, às vezes até, você vê que caiu muito. Então, assim, cuidado, porque isso pra marca não pega muito bem. Então, viralizar não pode ser um objetivo. O objetivo tem que ser manter uma comunicação que faça sentido com a sua missão, visão e valores, que comunique para os seus consumidores o que você quer comunicar, seja informações sobre o produto, seja classificações de serviço, seja venda de fato. Se você está mantendo, você está crescendo uma venda desde que você entrou no digital? Então é isso que importa. Não é número de seguidor, não é número de curtidas. Mais vale, tem até um lindo papel sobre isso. Mais vale, cadê? Onde ele tá? Ai, vale mais um assinante, vale mais que 1.000 seguidores. Então, assim, cuidado com o que vocês desejam, porque às vezes é só métrica de vaidade. Ah, Priscila, mas isso é que vende. Não. Isso aí é o que faz você se amostrar. É você mostrar um perfil da sua loja e a pessoa fala, nossa, mas não significa que quanto mais seguidores, mais, sei lá, popular a sua loja é. Até porque, hoje em dia que a gente sabe, todo mundo sabe que pode comprar seguidores. Hoje em dia não tá nem muito sendo necessário. Eu tô tendo que fazer uma limpa no meu perfil quase que diária, por conta do perfil de tigrinho que fica aparecendo toda hora pra me seguir. Então, assim, não vale a pena. Já pensou se uma pessoa entra pra ver os seus perfis e vê que os seus seguidores são todos da Arábia Saudita?
que tipo assim, ninguém conhece, ninguém nunca viu, é uma arroba tipo FFF0000. Realmente é esse seguidor que você quer? Porque isso é só um número. Ele não vai comprar, de fato, nem convencer ninguém a comprar. Ainda mais hoje que tá tão acessível isso. As pessoas vão atrás de comentários. Comentários é dado rico. Porque através de um comentário você vê se tá tendo uma repercussão positiva ou negativa. Por mais que a pessoa possa excluir do perfil, às vezes você pode pegar um comentário que foi feito em segundos. E aí ver se tem muita reclamação, ver se a empresa respondeu o cliente. São coisas muito. Isso são coisas relevantes que um consumidor vê. Então, cuidado com o que você deseja. Isso é o mais importante para me dizer aqui, principalmente. E sobre valor e sobre viralizar de novo, uma segunda coisa que é muito importante é cuidado com as trends do momento. Tem uma frase que eu acho que é muito de religião, mas se aplica na vida. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, ai, Priscila, mas não é legal? Cara, se fizer sentido com o seu serviço, com o que você oferece, com a sua marca, faça. Mas, gente, tá rolando umas trends de tipo restaurante, padaria, lanchonete, esses lugares que tem atendimento ao público. De fazer uma trend de tratar mal o cliente, tipo, do cliente reclamar e a pessoa na frente dela fazer uma coisa que a gente tá cansado de saber que faz nas costas. Tipo, por exemplo, cuspir no café, remexer a comida. E aí, a trend é fazer isso na frente do cliente, né? Eu participo de um grupo onde só tem profissionais da área e um colega desse grupo chegou a comentar, né? Dando uma dica, uma sugestão e tal. E a padaria recebeu super mal, falou que ele não entendeu uma brincadeira e tal. E, tipo assim, óbvio, tava claro que era uma brincadeira. Mas será que aquela brincadeira faz sentido pro seu negócio? Qual é a mensagem inconsciente que você tá passando pro seu cliente? Então, assim, é o segundo fator importante. Ah, mas é engraçadinho. Ah, mas vai chamar atenção, vai viralizar e vai fazer super sentido. Será que vai valer a pena mesmo desse jeito, nesse formato? Cuidado, atenção. Faça trends que enriqueçam a missão e visão e valores, valores principalmente da sua marca. Façam trends que enriqueçam o que você oferece. Essas de exibição de produtos são muito boas. Usem músicas que estão em alta. Uma vez eu falei para uma amiga que ela é super religiosa e eu falei pra ela, mas a sua marca não deve ser. Claro que se você quiser fazer uma marca religiosa é outra coisa, tá? Pelo amor de Deus. Mas no caso, a marca dela não é especificamente religiosa. Então, tipo assim, já que sua marca não é, mano, aproveita um lançamento da Anitta que tá super em alta, usa. Ah, é um outro fã que não usa. Ah, é um pagode que lançou, não sei o que ela usa também. É muito importante vocês aproveitarem e surfarem na onda com sabedoria. Lembre-se dessa frase. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Beleza, agora vamos ao que interessa. Quase 20 minutos depois, desculpa, mas é que era muito importante falar sobre isso. A primeira ferramenta que eu vou falar para vocês é o OneDrive. O OneDrive, ele é uma nuvem que dá para você vincular no seu computador e ela é muito útil. Eu contrato 1 tera, é bem em conta assim o valor dela. E aí você consegue vincular tudo. E o legal do OneDrive é que ele tem um aplicativo. Então você pode transferir arquivos seu lá. Inclusive, é uma tarefa que eu tenho que fazer do meu Google, porque ele tá me cobrando que eu contrate mais. Não tô conseguindo contratar, inclusive, porque a preguiça foi tanta que eu já tentei até pagar pra não ter que fazer esse serviço. Mas eu seria obrigada. E eu tenho 13 dias a partir de hoje pra fazer isso, porque a partir do dia 13 eu não recebo mais e-mail se eu continuar daquele jeito. E tá daquele jeito por conta do arquivo de fotos, não é nem de quantidade de e-mail, porque eu só guardo e-mail relevante. É por conta de foto. Então tem que fazer isso. Mas a vantagem dele é essa. Então, por exemplo, é uma funcionalidade que eu uso no meu dia a dia. Eu gravo, como eu falei pra vocês, o podcast usando o iPhone como extensão e um outro celular como em formato para redes sociais. Esse celular, ele não é da Apple. Queria, um sonho meu, se eu tenho acessório Apple, mas não é. Então, eu subo os arquivos através do OneDrive e depois eu consigo resgatar através do meu computador. O legal também é que dá para você colocar pastas dentro do seu computador. Então você usa como se tivesse no computador, mas tá na nuvem. O problema disso é que eu ainda não consegui resolver, se é que existe uma solução,
que não aparece, ele ocupa parte da memória do seu computador. Eu não peguei ainda o jeito de usar. Então, como eu tenho muitos arquivos, eu tenho uma cliente de moda, né? Então, tipo, é muito arquivo, é muita coisa, muita imagem. É um pouquinho complicado. É, o ruim é isso. Mas ele, fora isso, ele não trava, ele sincroniza de uma maneira muito legal, é simultâneo, assim. Então não dá problema. Sem contar que você consegue vincular a um e-mail que você. É mais um e-mail que você consegue ter como profissional. Eu vinculei já no meu e-mail com o meu arroba, que eu já consegui criar. E é o que eu fiz, eu fechei o pacote Exchange, que é o profissional médio porte. Pequeno, médio, né? Porque tem o grande porte que eu não tenho condições ainda. Ou quem sabe, né? Futuro. Mas ele é muito bom por conta disso. É, e ele vincula o seu e-mail, ele vincula tudo, então é muito legal. Ai, gente, Office, né? Office é maravilhoso, pacote Office. Sem contar que eu consigo sincronizar os meus documentos em nuvens. Então já aconteceu muito de eu, sei lá, de eu perder um arquivo, achar que perdi um arquivo no computador e quando eu fui na nuvem tava lá. Então, assim, perfeito. Ah, e ele também tem uma vantagem. Eu ainda não sei se tá liberado gratuito, né? Porque há muitos anos era, mas agora eu não sei. É, apesar de saber que no Google né, tem liberado o pacote Office gratuito online, né? O Word, Excel e PPT, enfim, PowerPoint. E no OneDrive você também tem liberado, tanto para você baixar quanto para você usar online. Então é muito legal porque você pode alterar documento online, salvar e ficar lá na nuvem sem medo de perder tudo e tudo mais. É claro que eu sou uma menina precavida, é, sempre tenho receio do que pode acontecer amanhã e eu também uso um HD externo físico. Porque assim, né? A gente nunca sabe do dia de amanhã de novo. Então, tome cuidado para não perder seus arquivos, ainda mais se você tem muitos arquivos. E assim, se você trabalha com loja de moda, cuidado com, eu vou descartar porque já passou, não vou vender mais essa roupa, porque às vezes são conteúdos atemporais que dá para você usar mais de uma vez, dá para você postar e ver se alguém vai se interessar e você pedir de novo. Enfim, a minha cliente mesmo, eu uso arquivos super antigos para fazer posts de story, por exemplo. É porque as lojas não podem ver o que ela tá vendendo na hora para não copiar logo de imediato. Então, são estratégias que você pode fazer, usar conteúdos antigos por conta disso. Então, é sempre muito importante você gravar conteúdos raiz, principalmente, né? Tipo, o vídeo cru, sem música e tal, porque dá pra você alterar, dá pra você fazer. Eu, Priscila, eu sou do tipo de profissional que, por mim, eu salvaria tudo, mas como memória hoje é complicado, eu tento pelo menos priorizar o cru, porque aí eu uso a música do momento que se for o caso de eu usar no futuro, e tá ótimo. Então, CRM, que tem tanto armazenamento quanto pacote Office. Tem a versão gratuita, assim como o Google Drive, mas eu indico a versão paga porque não é cara e compensa, vale a pena e dá para você usar no celular, dá para você usar no computador. E é legal porque dá para usar tanto no iOS quanto no Windows. Então, por exemplo, para quem tem um computador Windows, também dá super para usar. E no Windows não tem esse problema da memória, hein? Importante dizer. Não tem esse problema da memória. Porque quando eu usava o Dell não tinha. Não tinha esse, né? Mas eu tinha outros problemas que eram terríveis. O Adobe Creative, que é a plataforma do pacote Adobe. Eu fecho o profissional básico, que é com Illustrator, Photoshop, tem o Adobe Audition e o Premiere, que é onde eu edito podcast, que eu aprendi a mexer praticamente esse ano. Mas, gente, aqui eu quero trazer uma coisa que é importante. Não é só para profissionais. Até porque se você é um empreendedor e você quer fazer trabalhos impecáveis, fazer entregas muito boas, se você não pode pagar um profissional ainda, o mínimo que você pode e deve tentar entregar é um bom material, material de qualidade. Então, esse aplicativo te ajuda a editar fotos e vídeos de uma maneira muito boa. Priscila, mas eu não sou designer, eu não tenho criatividade, então vou apelar pro Canva. Cara, o problema do Canva é que você vai fazer muito Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muito perfil no Instagram que você vê, parece muito com o outro, só mudou a cor. Mas os elementos são diferentes. Mas tem cara já tem cara de Canva, tem cara de arquivo pronto.
É que nem você comprar um pack de imagens que você vai adaptando. Ai, tem mais de 100, tem mais de 1000, até usar todas. Tá, mas elas são prontas. Eu juro pra vocês que eu prefiro o meu perfil, mesmo não estando excelente, porque eu não sou designer e não pago nenhum designer pra executar os meus posts, mas eu prefiro mil vezes o meu perfil, e não é porque é meu, mas é porque é original, do que outro perfil que claramente é Ctrl+C, Ctrl+V de peças. Então, cuidado para você não ser mais uma loja. Ah, é só mais uma loja. Nem vou dar atenção porque eu não vou pagar. Eu sei que vem de caro. Aí vem os estereótipos, né? Eu sei que é mais caro porque é loja de bairro. Eu sei que vai ser mais barato se eu for pro centro comprar. Eu sei que não sei o que lá. Então, assim, não compensa. Compensa você trazer originalidade para o seu conteúdo. Compensa você investir mais tempo em criar a sua comunicação. E olha, hoje em dia, eu nem colocaria como dificuldade o grau de conhecimento que você tem daquele arquivo. Porque, cara, se você vai parar pra pensar, tem muita gente que aprende a mexer. Eu mesma, muitas funções básicas, eu sempre soube do Photoshop, porque eu já fui fotógrafa, então eu editava as fotos e eu sabia algumas coisas. Quando eu fiz faculdade, eu também aprendi algumas coisas mais avançadas, então a recortar cabelo com mais qualidade, a editar conteúdo só de áudio. Eu aprendi coisas desse gênero, a manipular melhor o Illustrator, que foi uma coisa que na fotografia eu só usava o Photoshop, por exemplo. Não usava o Illustrator. Então, é claro que eu tinha essa base, mas tinha muita coisa específica, que como eu não fazia todo dia, eu não lembrava. Você acha que eu lembrava de como recortar o cabelo de uma forma bem legal, realmente de não ficar aquele capacete onde você só recorta em volta, mas fica os fiozinhos pra fora e fica bonito e tal? Então, eu não lembrava disso sempre, então eu apelava para o YouTube. E o YouTube é bem legal, porque você pode colocar coisas específicas lá. Então, se você teve uma ideia e aí precisava de um detalhe importante, é só ir lá no dar um YouTube e já era. Mudou até o termo, né? Não é nem mais dar um Google, é dar um YouTube. Mas enfim, eu acho que vale a pena. Eu acho não, eu tenho certeza que vale a pena você investir em plataformas, aplicativos, programas profissionais. E tem um detalhe também importante, tá, gente? Se você tem o Adobe é um dos de todas as ferramentas que eu citei aqui é o mais caro, mas ele é um dos que rastreia. Eu já usei por muitos anos o plágio, não é plágio, né? A versão pirata dele. E direto eu recebi e-mails dele falando que eles tinham identificado e que eles iam me atuar e tal. Porque quando você usa com muita frequência, se você for estudante, eles têm um preço bem bacana para quem foi estudante. Ainda assim, eu acho caro, eu acho. Mas tem, existe. E compensa bastante. Eu até estava feliz quando estava fazendo minha pós que eu estava usando. Mas cuidado com usar ele pirata, porque ele vai rastrear e você pode ser atuado. Você usar um programa pirata e ser identificado tem umas multas bem faceiras. Então, assim, compensa bastante você fechar. E você não vai ter problema de programa travar, do programa não ter uma função que o original tenha, porque era um problema que eu tinha. Então, assim, e olha, não é um bicho de sete cabeças, é um editor completo. Pode parecer muita coisa quando você abrir de primeiro momento, como tudo que é novo na sua vida. Nada que é novo vai parecer fácil logo de cara. Então você vai ver o layout, vai se assustar um pouco, mas depois que você pegar o jeito, você vai me agradecer. Acredite. Aí vai vir o RD Station. Gente, o RD Station, se você acompanhou o episódio que eu falei sobre marketing digital, cara, pra mim, marketing digital é igual ao RD Station, de verdade. Ele é perfeito, ele é completo, ele dá todos os dados que você precisa, ele faz disparo de e-mail marketing, ele cria LP, que é a landing page, ele cria formulários. Ele te dá dados completíssimos. Desde o ano passado, ele também tem uns plugins para o WhatsApp muito perfeitos. Então, assim, é muito legal. A vantagem de você usar o RD, principalmente o completo, é que você precisa ter o site. É importante você ter site. Pausa para a água. Já se hidrataram hoje? Sabe por que eu não tiro essa parte do hidratar das edições? Para lembrar você de beber água mesmo. Porque eu crio uma rotina na semana. No final de semana, se eu não ver, eu não lembro.
Então, por isso que eu sempre falo, porque eu sei que tem gente que esquece. É, voltando ao RD Station. Para você ter o completão, você precisa ter um site como base. Isso é importante. Mas tem como você contratar ele mesmo sem site. É só você vai ter menos funções. E posteriormente vai ser mais barato também. Apesar de ele não tem plano barato. E isso é um investimento caro, alto. RD é para quando você já tá médio porte. Pequeno porte não compensa muito, não. A não ser que você tenha um bom dinheiro para investimento de marca, para sua marca, né, para sua empresa. Aí compensa. Do contrário, ele é um pouquinho salgado. Eu confesso que é até difícil encontrar cliente que fecha ele no pacote por conta disso. Mas ele tem tudo isso. Toda a performance do marketing digital ele entrega. Ele é perfeito, ele centraliza tudo. Mas existem plataformas que só fazem landing page. Eu lembro que eu tinha um ranço do Lead Lover. Nossa, eu tinha um ranço, porque o Lead Lover, ele é que nem a Canon em comparação com a Nikon. Eu nunca gostei da câmera profissional Canon. Por quê? Porque é muita função dentro da função. É igual Android. Para você trocar um plano de fundo, tem todo um rolê no celular. Eu gosto do iPhone por conta disso. Inclusive, tem muita gente que tem preconceito, né? Principalmente os mais velhos. Ah, não vou saber usar o iPhone. Pois eu tenho certeza que vai dominar o iPhone muito melhor do que o Android. Porque é muito mais prático. Você quer trocar isso? É só ir ali, pá, e é isso, acabou. Android não. Android, você tem como. Aí, mas te dá liberdade para você manipular o nível de brilho e de consumo de energia do brilho, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, no dia a dia isso não importa. No dia a dia, quem tem tempo para ficar fuçando é esse ponto. Eu vou tirar um dia para fazer todas essas configurações no celular. Eu acho que a Apple é mais prática nesse sentido, em todos os aparelhos. Por isso que eu tô até colocando aqui como Apple. Porque todos os aparelhos se conectam de forma muito fácil, eles se configuram de uma maneira também muito fácil e eles se adaptam ao seu formato do dia a dia de uso. É perfeito. Eu gosto muito por conta disso, mas beleza. O Lead Lover, ele tinha muita coisa que era programável. Então, se você não é programador, muita coisa era baseada em código. Principalmente para você aplicar alguns plugins nela. Então, era mais barato? Era, bastante até. Tipo, enquanto um pacote mais básico do RD Station era mil e pouco, eu falei que o investimento era alto. O... Agora eu não lembro, tá, gente? Se é por ano, se é por mês. Agora eu não lembro, porque faz tanto tempo que eu não trabalho com RD. Mas eu sei que o investimento é alto real. E o Lead Lover não. O Lead Lover, ele é tipo assim, 50, 40, 30, mas tem muito trabalho nesse sentido. Então, cuidado, porque o barato pode sair caro e eu não sei se vai compensar muito, não. Pode ser que não. Mas existe, por exemplo, aí o Lead Lover só vai fazer LP. Aí tem muita gente que usa. Tem uma plataforma de e-mail marketing que o logo deles é um macaco. Smoking, eu acho, alguma coisa assim. Usam muito ele, porque ele tem a parte gratuita. Só que ele é todo em inglês. Todo em inglês. Então, já tive cliente que trabalhava com ele, era um saquinho para tirar dados de lá, para colocar dados lá. Era pastoso, assim, era custoso, era chatinho. Mas ter, tem. Tem os que façam só formulários, eu só não sei se tem gratuito, tá? Bom, tem o MLabs, que é para gestão de mídias sociais. Ele não tem versão gratuita, ele tem versão de teste. Então, você pode fechar o mês de teste. Eu gosto bastante. Ele é o meu preferido, porque você consegue fazer tudo dentro dele. Antigamente, ele sempre está se atualizando, e agora ele está com parceria direto com o Meta. Então, tem umas atualizações, e ele é o único que está nessa parceria direta. Então, cuidado com outros. Eu sei que tem a Ethos, e acho que só que eu conheça, né? E tem o Meta Business, que é do próprio Facebook. Mas acredite, o Meta Business não é confiável. Eu faço programação nele, e direto eu vejo que eu perco coisas que eu programei, coisas que estavam tudo certo. E ele não sobe. O MLabs eu já posso confiar, porque se não subir, ele vai ter uma razão. E não vai ser culpa do aplicativo, geralmente é culpa do algoritmo do Facebook, que quando ele tá atualizando, é um cocôzinho. Todo mundo tá cansado de saber. Então, assim,
Eu confio muito na MLabs, eu sou fãzona deles. Eles sempre estão se atualizando e você consegue postar vídeo no YouTube. O único defeito é que ele não sobe a capa que você escolhe. O primeiro podcast eu subi lá e foi sem capa, mesmo eu colocando a capa no aplicativo. Então, a gente fala os prós e também os contras, mas os prós são muito maiores. Você pode programar no LinkedIn, ele permite carrossel em documento, né, em formato PDF para ficar bonitinho no feed. Ele aceita em PDF, apesar de também aceitar em JPEG, então mesmo que se a comunicação fazer sentido, mesmo que você usar no Instagram, você pode também usar nele, que não tem problema. Ele aceita todos os formatos, você consegue programar lá bonitinho. Se acontece muito de um post meu, a imagem valer para o LinkedIn, mas o texto ele tem que ser mais formal para o LinkedIn. E para o Facebook e para o Instagram eu vou fazer uma coisa mais informal. Então, nele eu tenho a possibilidade de mudar o texto só do LinkedIn. Isso é muito legal. Eu fiz um post, inclusive, que eu coloquei o link. Então, eu sabia que eu não precisava colocar, era só colocar o link no LinkedIn e no Facebook. E aí no Instagram eu tinha que colocar um parêntese. Porque não dá para você clicar em links no post, na parte do texto do Instagram. Então, uma coisa que eu fiz que foi muito útil foi isso. Então, eu editei o texto só do Instagram e coloquei, dei um print e copio o texto, ou copio o link e coloca que vai ser, que você vai conseguir fazer isso. Que tem a tecnologia agora nos celulares para isso, né? Então, assim, são coisas muito úteis. E agora ele também tem a inteligência artificial auxiliando. Então, é muito legal, porque você consegue, quando você tá com a cabeça travada, zero criatividade, ele sugere até legendas para o seu post. Mas isso também é cobrado dentro da plataforma para além da mensalidade. Apesar que eu não pago mensalidade, viu? É um valor único anual, o que é muito bom. E o preço deles é. Ai, vale muito a pena. Fashion. MLabs, eu sou cadelinha da MLabs. Eu sou, assim, praticamente uma embaixadora. Eu sou muito fãzinha deles. Ano passado, no evento, eu comprei o livro do Rafael Kiso, que é o CEO da marca. Sou muito fã dele. Muito fã da marca dele, da plataforma dele. Ah, eu sou. MLabs é meu coração. Eu tenho até uma camiseta. Minha caneca da MLabs, eu tenho duas que eu amo de paixão. Inclusive, é minha xícara do café da manhã profissional. Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar café nela. Aí, coisas malucas, tiques, nervosos que a Priscila tem. Bom, o Facebook, como eu falei, tem o Meta Business Suite, mas eu não confio nele. Ele é 100% gratuito. Ele é legal para você ter uma ideia, ele sugere horários que você tem bastante audiência. Mas cuidado com isso, né? Já falei em um episódio. Quando você entra num horário de bastante audiência, 18 horas, meio-dia, você entra numa fila de publicação. E essa fila, ela é feita por algoritmo. E ele vai priorizar quem tá seguindo sempre mais a regra dele, né? Então, seguiu 100% tudo que ele gosta, você vai primeiro. Então, assim, cuidado. E não precisa. Eu acho que, assim, no mundo digital, não precisa ficar disputando lugar. Faz o seu horário. Lá ele sugere os horários de pico do seu público. Então é muito legal, porque às vezes você nunca postou naquele horário e ele identificou que o seu público é quando ele mais está presente online. Então, o legal do Business Suite é isso. E ele também tem feriados. Então, ele não só sugere horários interessantes, como ele também sugere, ele já deixa lá um feriado para você lembrar quando você vê o mês inteiro. Então, é bem legal também por conta disso. Mas é como eu falei, ele não é nada confiável. Se eu usasse ele profissionalmente, eu entraria todos os dias para saber se realmente subiu o que eu programei. O que é um pouco inviável para o meu dia a dia. E aí, já no MLabs, eu nunca tive esse problema. Ai, Priscila, mas nunca deixou de subir um post? Já deixou de subir. Quando foi um problema do algoritmo da mídia social, não da plataforma. E é legal que ela deixa um aviso, então dá para você printar a tela, mandar para o cliente e falar, ó, infelizmente não subiu por conta disso. Mas provavelmente teria tido problema até se eu subisse direto no DDoS, tipo, direto do celular, quando acontece esse tipo de problema lá. O que é muito raro, gente. Acontecia mais, e quando acontecia, quando eu digo mais, era tipo assim, uma vez no ano, de verdade. Mas acontecia mais no passado, quando eles não tinham vínculo com o Instagram. E hoje eles têm esse vínculo com o Instagram, eles participam de reuniões no Meta e tudo mais. Inclusive saudades, porque quando eu conheci a MLabs, eu conseguia programar o Stories com tudo que ele tinha no celular.
com música, com stickers, com GIF, com tudo, tudo, tudo. E hoje é bem limitado. Mas assim, ainda assim é melhor. Ainda assim é melhor do que muita coisa que eu já vi, que eu acompanho, assim. Então, vale muito a pena. E o Trello, que é para organizar. Olha, vocês podem até falar, nossa, Priscila, sua rica, só veio com plataforma paga, com não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, o Trello tem uma plataforma paga, que é a Monday. E é muito bom, inclusive. Mas o Trello é gratuito. Agora ele tá com uma palhaçada de cobrar quando você tem mais de 1.000 usuários no mesmo quadro. Mas para empresas como a minha, por exemplo, a minha consultoria, ela é pequeno porte ainda, então dá para usar tranquilo. E aí o Trello é muito legal, porque a imagem dele é fluida, você separa em tarefas do dia a dia, a fazer, fazendo, em aprovação. Aí você volta, é muito legal. Aí tem um concluído, dá para você ter um overview, dá para você tirar relatório do Trello, mas não faz muito sentido não. Para ser honesta, eu que uso no dia a dia, mesmo tendo um cliente ou outro que eu tenha que prestar, que eu tenha que relatar sobre coisas feitas e tal, eu tenho outras formas de mostrar isso. Eu não uso o Trello não, mas tem quem use, viu? Tem quem use para mostrar quantos cards foram levantados, quantas alterações foram feitas, porque dá para contar pelos comentários. É bem completo. O Monday, ele é mais completo ainda porque ele conta até o tempo de cada tarefa. Então dá para você colocar play. Eu acho legal, porque eu não tenho muita noção de, de quanto eu gasto em cada tarefa. Então, o legal do Monday para mim é isso, que você consegue medir isso, e se você cobra por hora, dá pra você dizer, tipo, ah, quanto você cobra pra fazer um post? Pô, eu levo, sei lá, 40 minutos ou 1 hora pra fazer um post, então eu vou cobrar, sei lá, R$ 150 a minha hora. Não sei quanto você vai cobrar, quanto você acha que é justo, não sei, mas, enfim, tem tanta gente cobrando absurdos aí que, ó, dá vontade de chorar só de eu falar. Mas é isso, o Trello tem a versão gratuita, dá pra você customizar, então dá pra você deixar nas cores do seu cliente ou da sua empresa. Ele é básico, dá para você colocar a data e hora de entrega. Aí, como eu falei, dá para colocar até 999 funcionários lá. É claro que você não usa nem um terço disso, eu só uso. Meu Trello mesmo só fica sempre com 2 pessoas, eu e o designer. Então, assim, não tem problema quanto a isso. Por usuário, dá para você criar até 2 quadros. Então, se você quer separar por cliente, tipo, se são, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe um designer para cada cliente que eu tenho e eu tenha 2 clientes. Aí dá para fazer 2 quadros diferentes, mas se o mesmo designer eu fechar para um outro cliente, dá para mim usar o mesmo Trello e só colocar o nome do cliente em cima para destacar e fazer diferença. Acordar com ele, claro, para ficar tudo certo, ou com ela, e aí fica tudo alinhado. Fez sentido pra vocês? Gente, de verdade, eu uso, tá? Essas plataformas todas aqui estão presentes no meu dia. Eu trabalho com elas todos os dias, real, oficial. Então, assim, são muito úteis, são muito práticas, ajudam muito no dia a dia, ajudam muito na minha organização. É claro que, assim, eu uso o Trello, mas eu também sou das antigas, eu uso o caderninho para anotar as coisas e tal. É, mas a plataforma ajuda bastante, principalmente a me organizar. É através dela que eu vejo se eu esqueci de subir alguma tarefa, se eu preciso fazer alguma coisa. Parece que é mais uma coisa no seu dia, mas ajuda na sua produtividade, porque você vê na sua frente. O método Kanban, que é o método que o Trello usa, que eu falei no outro episódio, a vantagem dele é justamente essa, porque você consegue visualizar e ele fica claro na sua frente, ele fica de uma forma onde você consegue ver o todo. E aí você consegue se organizar muito melhor. Sua vida profissional. Aí você consegue ajustar, tipo, ai, eu tenho um compromisso muito importante para resolver na minha vida pessoal hoje. Será que eu consigo? Ah, se eu remanejar essa tarefa para amanhã, não tem pressa. Esse aqui o prazo é tal, esse aqui eu tenho até tal dia. Inclusive, eu trabalho assim com o meu designer, é a minha designer agora, né? Eu boto uma data lá para entrega, mas assim, se ela atrasar, tem outra data que ela não pode ultrapassar, que eu deixo embaixo, dentro do conteúdo, da descrição do card.
Se ela passar aquela data, ela me deixa na mão. Então eu falei pra ela: "Ó, você é livre pra se ajustar, eu coloquei essa data aqui, porque é uma data que me dá folga pra mim conseguir programar e pegar a aprovação com a cliente tranquilo. Mas se você tiver algum problema pessoal", gente, pessoas humanas têm problemas. Às vezes é um pai, uma mãe que precisa que você acompanhe no hospital, às vezes é um avô, uma avó, às vezes é um parente que faleceu e você precisa ir lá. Pode ser que você, fique sentido por aquela pessoa que faleceu e pode ser que você precise dar suporte a quem você ama. Então, se um avô e uma avó faleceu, dá suporte à mãe, ao pai, se você não tinha proximidade e tal. Pode ser uma conta do nada, pode ser uma coisa que você vendeu, você precisa entregar. Meu, não sei. A gente tem problemas, seres humanos têm problemas e você precisa contar com isso. Então, por isso que é importante você criar conteúdos onde você antecipe eles. Lembra que uma vez eu dei uma dica dessa, de fazer conteúdos atemporais? É por conta disso. E é importante você também ter previsionamento de tarefas por conta da vida, porque a vida acontece. Seu cachorro pode precisar de você, seu gato, seu hamster, sua planta. Muita coisa pode acontecer. Então é isso. Eu espero que esse episódio seja no mínimo útil. Eu sei que foi bem longo, bem complexo, bem técnico, mas eu quis desmistificar para vocês melhorarem o seu dia a dia. E, de novo, eu só mandei dica de plataformas que eu utilizo no meu dia a dia, no meu negócio. Então, é com propriedade de fala que eu falo que que são perfeitos, tanto em relação à utilidade, tanto em custo-benefício, tanto quanto produtividade. É claro que de todos eles eu só não utilizo o RD Station, mas eles têm meu coração e se eu tivesse grana eu investiria. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E um cheiro da Pri!